Combatendo moinhos como se fossem dragões. Joana Bozak, professora de literatura. Boa noite, bem-vinda ao Estúdio 36. Boa noite, Túlio, obrigada. Tu estás de corpo e alma no Estúdio Clio, preparando programação, Sim. Pensando programação, executando programação e usufruindo programação. Usufruindo, com certeza, bastante. O Estúdio Clio tem essa característica, né? Apesar de eu não ter nenhum vínculo, eu sou uma colaboradora, mas o colaborador se envolve muito, né? Então eu atendo também aos pedidos que me fazem, gosto muito de participar da elaboração dessa programação. Então o que o Chico Marshall me pede, o Thiago Halevich agora também me pede, eu tô lá para cumprir e para estar dentro dessa nossa agenda, que é uma agenda super transversal. O Marshall ainda pede alguma coisa? Ele muita. Só pede em alemão agora? Não, muita. Pede em todas as línguas, porque ele tem um perfeito domínio idiomático. Então, ele está sempre conectado, Alemanha, né? Sim, está sempre por e-mail, por chat, enfim, se comunicando. O Chico Marshall é o idealizador, né? E, digamos assim, o principal acionista do Estúdio Clio. Sim, principal curador cultural, e agora está representado, tem um curador adjunto que é o Thiago Halevich, que já respondia pela agenda de memória cultural polonesa, já desenvolvia um trabalho bem importante no Estúdio Clio, assumiu essa parte também. É um maestro, é um pianista. Sim, isso, grande amigo nosso. Exatamente. Aqui. O Thiago. Freguês da lojinha aqui. Isso aí. O Thiago tem uma programação super rica, né, dentro da memória cultural polonesa, e agora atua também na organização. Dá para conceituar eventos. Estúdio Clio? Nós aqui, de certa forma, trabalhamos com jornalismo cultural. A gente faz Estúdio Clio. Não sei, acho que muita gente, de repente, não domina o conceito do que é o Estúdio Clio. É difícil de definir mesmo. Quer dizer, tem um título oficial, que é Instituto de Artes e Humanismo Estúdio Clio, né? Então, esse, assim, é o nome e sobrenome do Estúdio Clio, que está nos informativos, que consta do site. Tem alguns slogans, como conhecimento e imaginação, conhecimento que transforma. Mas eu acho que é um oásis, digamos, eu considero, na cultura de Porto Alegre, porque é um lugar que te oferece uma possibilidade de debate dos assuntos mais diversos possíveis. Eu mesma entrei na programação do Estúdio Clio para trabalhar uma agenda de história cultural da moda, que era algo que não existia dentro da programação do Estúdio Clio na época, né? Porque eu tenho essa formação em História, inicialmente, que depois derivou para formação em Letras. Então, eu entrei, formei um grupo, fui buscar pessoas que pesquisassem a questão da moda do ponto de vista da produção cultural, do ponto de vista antropológico, sociológico, filosófico, de discurso indumentário, enfim, né? Não questões assim de produção de moda, do artefato, né? Mas de discussão. Então, a gente tem uma série enfim, almoços culturais. Eu apresentei Chanel, Klimt, do Pampa Passarela, né? Que é como que a indumentária do gaúcho vai aparecer em coleções nas passarelas europeias no ano passado, por exemplo, nessas tendências. Mas, a partir daí, a minha participação começou a mudar e crescer e se diversificar lá dentro. E eu acabei descobrindo, nesse nicho da transversalidade do Estúdio Clio, uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era poder percorrer essas diferentes áreas que eu já tinha alguma formação ou que estava começando a pesquisar mais. E aí, o professor Francisco Marshall me pediu também essa agenda de literatura. E qual é o foco de público do Estúdio Clio? Porque isso tudo, à primeira vista, pode parecer sofisticado demais, pode ser voltado para uma elite cultural, o que não há problema algum. Mas é isso mesmo? É destinado para a elite cultural? Não, eu acho que não. Acho que novatos são bem-vindos? Um dos objetivos atuais do Estúdio Clio é ampliar cada vez mais o seu público, né? Então, nós tivemos, por exemplo, assim, em atividades de moda, nós conseguimos trazer um público mais jovem, né? Então, a professora Renata Fraton, por exemplo, que é especialista em cultura de moda, apresentou a Brigitte Bardot no E Deus Criou a Mulher, no dia 8 de março. Então, nós já tivemos um público de estudantes de moda, de alunas, né? Da Renata, da Laura,
que também já trabalhou esses temas. Então, a gente teve a participação de um grupo bem mais jovem, com outros interesses e que não é necessariamente assim uma elite cultural, mas que tem interesses, digamos, alternativos, que o Estúdio Clio também tem essa preocupação de oferecer. E agora vamos de Quixote. E agora vamos de Quixote, aí vamos para uma linha bem clássica, né? E o que vocês vão fazer com Quixote? Olha, esse é um ciclo de leituras que já começou no mês passado, coordenado por mim. Nosso primeiro texto foi O Nome da Rosa, né? É um texto muito recente, dentro desse cânone, bem difícil, mas que teve, assim, um apelo. As pessoas, apesar de um horário, porque é na sexta à tarde... O filme é ótimo também. O filme é ótimo, quer dizer, é dentro, assim, das versões cinematográficas, a gente considera que ele foi muito feliz, né? Claro que é muito difícil de recuperar aquele calhamaço, são 600 páginas em 2 horas, quer dizer, toda a erudição do Humberto Eco, todo o simbolismo, todas as alegorias, né, que ele traz... Mas o filme é super bem sucedido, então a gente teve um primeiro encontro, o público pediu mais, inclusive queria continuar mais tempo no Nome da Rosa, mas aí a gente já tinha essa previsão de outros textos, né? Mas agora, como vem o Quixote, que é um texto clássico, quer dizer, é um texto aí que a gente tem 403 anos de releituras também sucessivas em cima dele, né? Ele é um texto que a primeira parte é publicada em 1605, a segunda em 1615, né? Então, como a gente tem tudo que foi feito em cima da obra do Cervantes posteriormente, tem muito o que discutir. Então, nós temos 2 encontros, um amanhã, das 15 às 16h40, outro no dia 6 de junho, que também é uma sexta, mesmo horário, para trabalhar questões do Don Quixote. São 2 encontros paralelos ou eles são interligados? Eles são interligados. É um depois o outro. Exatamente, porque o interesse, assim, é que esse público se constitua, né? Que nós formemos, assim, uma comunidade, um grupo de estudos, de pesquisa que tem esse interesse, que vai querer ler material. E como é que vocês fazem a dinâmica? A pessoa chega lá com o seu Quixotezinho embaixo do braço? Não necessariamente. Tem pessoas que levam um livro, tem outras que não... Não, nós não lemos o texto, né? O objetivo é, assim, num primeiro momento, fazer uma orientação dessa leitura. Ou melhor, pensar o que essa leitura suscita, quais são as conexões que a gente consegue encontrar com outros textos literários. Parte do pressuposto que todo mundo já leu. Sim, parte do pressuposto. Embora, no Nome da Rosa, por exemplo, eu tive um aluno que não tinha nem assistido o filme e não tinha lido o livro, mas tinha o interesse, né? E eu acho que isso é bom também, porque daqui a pouco desperta, ele se sente também mais aparelhado para poder fazer essa leitura, né? Então, isso também é importante. Nesse sentido, é importante frisar que a gente não está limitando o nosso público em já leitores. Certo. Né? O objetivo é despertar esse interesse, que as pessoas leiam, que venham a ler, que possam revisitar leituras que fizeram há anos e daqui a pouco ler com outros olhos, aprofundar essa leitura, né? Propiciar um material de apoio. Eu levo sempre muitos livros que possibilitem aprofundar esse conhecimento, releituras desses textos, né? Então, o objetivo é que as pessoas possam aprofundar a leitura e entender melhor o texto, contextualizar. Legal, isso tudo então amanhã às 15 horas e depois na outra dia 6 de junho. Ah, é amanhã e depois só 6 de junho. Isso, para o pessoal ter um tempo de ler. Digerir. Exatamente. Certo, é só chegar lá na hora, dá para telefonar antes, garantir inscrição. Já tem um grupo com reservas, mas como é o espaço do auditório, que é o nosso maior espaço, ainda tem vagas, né? Então, quem quiser fazer a reserva pela parte da manhã, pelo 3254-7200 com a Tirza, ou chegar lá às 15 horas. Pode repetir o número, por favor? 3254-7200. Tá ali 51 na frente para quem está fora aqui da região metropolitana. Joana Bozak, professora de literatura, obrigado pela presença no Estúdio 36. Eu te agradeço. Sorte e sucesso. Obrigada, Túlio. Rápido intervalo e depois body piercing e a tatuagem. Até já!